Irmãos e irmãs, bom dia para todos. Hoje, sexta-feira, da oitava semana do Tempo Comum, que retomamos ao longo desta semana, terminando no domingo passado, o Tempo Pascal. Hoje, o Evangelho é de São Marcos, capítulo 11, versículos de 11 a 26. Peçamos então a luz de Deus para nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Lá observou todas as coisas. Mas como já era tarde, ele e os 12 foram para Betânia. No dia seguinte, ao saírem de Betânia, Jesus sentiu fome. Avistando de longe uma figueira coberta de folhas, foi lá ver se encontrava algum fruto. Chegando perto, só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. Então reagiu dizendo à figueira: ninguém nunca mais coma do teu fruto. Os discípulos ouviram isso. Foram então a Jerusalém. Entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que ali estavam vendendo e comprando. Derrubou as mesas dos que trocavam moedas e as bancas dos vendedores de pombas. Também não permitia que se carregassem objetos passando pelo templo. Pôs-se a ensinar e dizia-lhes: não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Vós, porém, fizestes dela um antro de ladrões. Os sumos sacerdotes e os escribas ouviram isso e procuravam um modo de matá-lo. Mas tinham medo de Jesus, pois a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. E quando anoiteceu, Jesus e os discípulos foram saindo da cidade. De manhã cedo, ao passarem, verificaram que a figueira tinha secado desde a raiz. Pedro lembrou-se e disse: Rabi, olha a figueira que amaldiçoaste, secou. Jesus lhes observou: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: arranca-te e joga-te no mar, sem duvidar no coração, mas acreditando que vai acontecer, então acontecerá. Por isso eu vos digo, tudo que pedirdes a Deus na oração, crede que já o recebestes, e vos será concedido. E quando estiveres de pé para a oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, neste Evangelho, nós ouvimos o relato dizendo que Jesus foi para o templo na cidade de Jerusalém, foi para o templo, ele com os 12 apóstolos, e lá ficou observando. Ao sair disso, ao dirigir-se para a cidade de Betânia, acontece o relato do episódio da figueira que não tinha fruto. Jesus tinha fome, quis comer, não tinha fruto, até porque o texto diz que estava fora de época. É claro que esse texto bíblico ele está tendo muito simbolismo e a gente precisa poder compreender. A figura da figueira, como a da videira, para o povo de Israel, e isso era muito forte na época de Jesus, representava o povo de Israel. Representava o rebanho do Senhor, Era uma figura que era utilizada para representar o povo de Israel em relação ao povo de Deus. E Jesus amaldiçoou essa figueira. Por quê? Ele tinha fome, foi atrás da figueira que não tinha frutos. Isso acontece depois que Jesus vai para o templo e fica lá em observação, vendo tudo o que está acontecendo. Vamos entender o texto todo. Jesus vê o que está acontecendo, tem um relato da figueira, e no dia seguinte Jesus volta no templo e expulsa os vendilhões do templo.
A gente precisa poder entender o sentido desse texto para entender a mensagem. E aí a importância de entender o simbolismo. Quando Jesus está dizendo que tem fome e amaldiçoa a fogueira porque ali não dá frutos, ele está falando daquele tipo de religião que era da sua época. Ele foi lá, observou tudo, viu todas as injustiças que acontecia, toda a falta de amor que acontecia, toda a exploração econômica em cima da fé que acontecia. O povo não encontrava mais no templo o rosto do Deus vivo e verdadeiro, porque a religião estava sendo manipulada. Quem tem fome de Deus não estava mais encontrando Deus naquela religião. Por isso Jesus amaldiçoa, porque é uma religião coligada com poder econômico e é uma religião que explora a fé das pessoas, principalmente os mais simples, os mais pobres. Jesus se revolta e se indigna contra isto, tanto que no dia seguinte ele volta lá e começa a expulsar todos os vendilhões. Ele quer acabar com aquilo tudo que estava profanando o templo sagrado, o espaço sagrado. Tudo aquilo que estava deturpando o rosto de Deus, que estava criando, né? Ou melhor, já tinha criado essa concepção de relação comercial para ter acesso a Deus. Então Jesus rompe com aquilo tudo. Rompe porque isso não é de Deus. Por isso Jesus teve tantos conflitos com as autoridades religiosas, porque eram autoridades que manipulavam a religião, como nesse texto que também nos apresenta, e assim a gente pode entender até a construção do texto em relação à figura da figueira com a expulsão dos vendilhões do templo. Então, quando Jesus amaldiçoa a figueira, ele está trabalhando com o simbolismo que havia para o povo judeu, que era o povo de Deus. A figueira representava a vida do povo. Então Jesus amaldiçoou porque aquela religião não gera mais vida. Depois de Jesus expulsar os vendilhões do templo, onde ele zela pela casa do Pai, que deve ser casa de oração, e aí a conclusão do evangelho de hoje, quando Jesus fala para os apóstolos sobre o sentido da oração, que precisamos ter fé, e a nossa fé, para que a oração aconteça e dê frutos, tem que ter alguns elementos essenciais, como, por exemplo, você entregar ao Pai todas as suas necessidades, ou seja, você recorrer a Ele, entregar a Ele, e segundo, acreditar que Ele está te ouvindo, acreditar que Ele está acolhendo as suas necessidades. Jesus também apresenta um terceiro elemento nessa situação, quando ele fala do perdão que devemos dar. Não adianta rezarmos a Deus com o coração sem ter dado perdão, ou seja, com o coração fechado no rancor, na mágoa, no não querer perdoar, na raiva, no ódio, seja o que for. Um coração assim não é o desejo de Deus. Um coração assim não vai ser puro para poder entregar as suas necessidades ao Pai e muito menos poder confiar no Pai. Então Jesus ele quer purificar o templo sagrado no seu verdadeiro sentido, como ele deve ser, casa de oração, e já nos mostra para a sua comunidade de fiéis. Jesus está ensinando aos apóstolos, portanto, a igreja nascente, né? Jesus está mostrando à sua comunidade de fiéis como essa comunidade deve ser uma casa de oração, ou seja, deve ser um lugar onde o povo verdadeiramente deve vir para se encontrar com Deus vivo, onde o povo é chamado a fazer a experiência de fé, onde o povo é chamado a fazer um encontro com Deus da vida, para que aí sim esse encontro verdadeiro possa gerar frutos que a figueira, o judaísmo, não mais realizava, não mais gerava na vida do povo. E aí Jesus já nos aponta: recorrer a Deus, entregar a eles as nossas necessidades, purificar o nosso coração de todo ressentimento. Se lembrarmos do mandamento do amor que Jesus nos dá, ou seja, quanto mais cultivarmos amor no nosso coração, mais o nosso coração será semelhante ao de Deus e mais frutos teremos
em nossa vida. Uma passagem grande, muito rica de significado e muito iluminadora para a nossa caminhada de fé, para fazermos com que as nossas comunidades possam ser cada vez mais purificadas e que possam dar os frutos que Deus deseja e nos revela no seu Filho Jesus. Nos empenhemos pelo bem das nossas comunidades. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Nosso Deus abençoe você, sua família e toda a sua casa, e que nessa bênção venha muito amor, venha muita paz, venha muita luz divina, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno, fique com Deus, uma boa sexta-feira.